Vamos mergulhar fundo nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o famoso Pentateuco. Mas olha, isso aqui é muito mais do que só uma coleção de histórias antigas. É a fundação, sabe? A narrativa essencial que dá forma a absolutamente tudo que vem depois nas Escrituras. A nossa análise de hoje vai traçar essa jornada incrível, de um mundo em desordem até o estabelecimento de uma aliança com Deus. E para a gente entender bem essa jornada, é preciso partir daqui, deste ponto fundamental. Essa citação do Paul House é simplesmente perfeita. O Pentateuco não é só o começo da Bíblia, ele é a espinha dorsal, o alicerce que nos ajuda a interpretar todo o resto. A grande história da relação entre Deus e a humanidade começa aqui. E sem essa base, bom, o resto do edifício narrativo todo simplesmente desmorona. Então, a nossa história começa de um jeito meio irônico, com a desordem. O Pentateuco abre com a beleza da criação, mas logo de cara já nos apresenta o problema central que vai mover toda a trama: a fratura, a quebra de relacionamento entre a humanidade e o seu Criador. Logo nos primeiros capítulos, Gênesis já joga na nossa cara as consequências. A desobediência não é um simples deslize, não. É um ato de rebelião que gera um afastamento de Deus. E isso estabelece o conflito central, né? Um mundo que foi feito para harmonia, agora vive sob o peso da maldição, da separação, expulso de um lugar de comunhão direta. E essa espiral de rebelião não para com a expulsão do jardim, não. Ela vai piorando até atingir o seu ápice lá na planície de Sinar. A Torre de Babel, no fundo, é um monumento ao orgulho humano, uma tentativa de construir um nome para si mesmo, sem Deus. A resposta divina, confundir a língua e espalhar os povos, não é só um castigo, veja bem, é um ato de soberania que mostra que, apesar da arrogância humana, os propósitos de Deus para a criação não iam ser frustrados. E aí, no meio desse caos todo, dessa rebelião, qual é a resposta divina? Não é o fim, mas um recomeço. A solução não vem com uma intervenção global gigantesca, mas de uma forma surpreendente, com o chamado de um único homem e sua família. E aqui, a geografia nos conta uma parte essencial da história. Deus chama Abraão lá de Ur, no coração da Mesopotâmia, e o envia para Canaã. O ponto fascinante desse mapa é a localização de Canaã. Não era um lugar isolado de jeito nenhum. Era uma ponte de terra estratégica, uma verdadeira encruzilhada cultural e comercial entre os grandes impérios da época. Egito, Assíria, Babilônia, a escolha foi totalmente intencional, colocando o futuro povo de Deus bem no centro do mundo antigo. A promessa feita a Abraão se torna então o motor de toda a trama do Pentateuco e, na verdade, do resto da Bíblia. Ela tem 3 partes que não se separam: a promessa de uma descendência que viraria uma grande nação, a promessa de uma terra para essa nação morar e a promessa final de que, através dessa linhagem, a bênção de Deus alcançaria todos os povos da terra. E esse tema da soberania divina no meio das falhas humanas aparece de forma brilhante na história de José. Os irmãos agem por ciúme, por traição, por maldade pura. O plano deles era destrutivo. No entanto, a narrativa nos mostra que tem um plano muito maior acontecendo. Deus vai tecendo sua vontade redentora através dos fios bagunçados das escolhas humanas, transformando o que era uma tragédia familiar em salvação para nações inteiras. A partir daqui, a escala da história muda completamente. A gente sai da saga de uma família patriarcal para testemunhar o nascimento de uma nação inteira. Daquela promessa de uma grande nação, feita lá para Abraão, começa a tomar forma. E isso acontece num lugar totalmente inesperado. A família de Jacó desce para o Egito e fica por lá mais de 400 anos. Esse longo período não é um acaso, um mero detalhe histórico. É uma fase de incubação, digamos assim. Foi o tempo previsto por Deus para que aquela família pequena se multiplicasse exponencialmente, preparando todo o cenário para o próximo grande ato da história. E então chegamos ao evento que vai forjar a identidade de Israel para sempre: o Êxodo. Debaixo da opressão de um novo faraó, o povo clama. Deus responde chamando Moisés, um líder que tinha tudo para dar errado. Ele confronta o poder do Egito com as pragas e finalmente redime seu povo na noite da Páscoa. Esse ato de libertação se torna o grande modelo de salvação para todas as gerações futuras. Um povo foi liberto, ok, mas ainda não é uma nação. A liberdade do Egito precisa se transformar na ordem de uma comunidade. O caos da escravidão precisa dar lugar à estrutura de um povo em aliança com o seu Deus. E é lá no Monte Sinai que essa transformação radical começa.
E essa nova fase levanta a questão teológica central de todo o Pentateuco, uma pergunta que vai ecoar por Levítico, Números e Deuteronômio. Depois da libertação, o desafio é a convivência. Como é que a presença santa e perfeita de Deus pode habitar no meio de uma nação pecadora e rebelde sem consumir todo mundo? A resposta está na ordem que ele mesmo vai estabelecer. E o que a gente vê no deserto é um contraste gritante. De um lado, a fidelidade inabalável de Deus, que dá a lei, a aliança, o sustento, tudo. Do outro, a infidelidade constante de Israel. O episódio do bezerro de ouro é o exemplo máximo disso. Enquanto Deus dava as bases para a vida, eles estavam lá embaixo construindo um ídolo para a morte. Então, como resolver esse dilema da convivência? A resposta de Deus vem em uma estrutura de 3 pilares. A lei, que estabelece os padrões de santidade, o tabernáculo, que centraliza a presença de Deus de forma segura, e o sacerdócio, que serve como mediador, lidando com o pecado através de sacrifícios. Juntos, esses elementos criam a ordem necessária para que Israel pudesse se tornar um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas e aqui está um ponto crucial. O Pentateuco não entrega um final feliz e completo. Ele não termina com a plena realização das promessas. Pelo contrário, ele nos deixa na fronteira, num momento de enorme tensão e expectativa. Essa jornada, que deveria ter sido curta, se arrastou por 40 anos. O motivo? Incredulidade. Lá em Cádiz Barneia, a primeira geração se recusou a confiar em Deus e a entrar na terra. A consequência foi uma sentença dura: vagar pelo deserto até que toda aquela geração morresse. Só depois de 40 anos, uma nova geração, que nasceu no deserto, chega finalmente às margens do Rio Jordão. E é nesse cenário, na fronteira da promessa, que Moisés entrega seu último grande ato, os discursos que formam o livro de Deuteronômio. Ele reconta a história, reexplica a lei e faz um apelo apaixonado para que esta nova geração não repita os erros do passado. É uma exortação final à fidelidade, a preparação definitiva para conquistar a terra e viver nela segundo os termos da aliança. E essa citação do Tim Desmond Alexander resume tudo perfeitamente. O Pentateuco é, de propósito, uma história inacabada. O povo está às portas da terra prometida, mas ainda não entrou. A promessa de uma nação e de uma bênção para o mundo ainda está em andamento. A história termina com uma pergunta no ar, nos forçando a continuar lendo para descobrir como esse plano grandioso de Deus vai finalmente se cumprir.